Hoje eu quero ler aqui no profeta Oséias, no capítulo 6, que começa no verso 15, com uma palavra de Deus falando que ele iria se recolher. E, e aí vem uma palavra humana no capítulo 6, verso 1. Deus diz: Eu vou me recolher. Aí os homens dizem: Ó, vamos chegar juntos, que aí ele não se recolhe, não. Vinde, tornemos, Oséias 6:1. Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e agora nos sarará. Ele fez a ferida e agora ele a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Então, minha gente, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor, porque como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega finamente a terra. Então vem uma palavra de Deus a esse povo que está combinando, ó. Olha o que Deus tinha dito: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, até que se arrependam e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde a mim e tornemos. Então Deus já sabe o roteiro da gente. Já sabe o roteiro. Já até adianta. Olha, eu vou me retirar até que eles comecem a pensar. E quando eles começarem a pensar que eu me retirei, eles vão trazer um discurso que eu já conheço de cor e salteado. Porque eles repetem isso o tempo todo. A coisa fica ruim, aí eles vêm, eles acham que eu não resisto à repetição de determinadas confissões que eles fazem, como se ao dizerem acerca da minha restauração a eles, isso fosse cair num âmbito de insuportabilidade para mim, e eu teria que fazer o que eles estavam confessando. Ou seja, eles pensam que me mantêm reféns de confissões com script que me agrade. Porque se eu me agradar do script, eu vou aceitar, eu vou acolher, eu vou fazer o que eles estão me mandando fazer. É um pessoal que já estava tão treinado que eles achavam que tinham, de fato, que possuíam. É minha biblinha velha aqui caindo, páginas precisam ser coladas. Mas eles dizendo que achavam que já sabiam como seria essa reação de Deus ao script que eles já tinham praticado antes e agora esperavam que a resposta divina fosse a mesma. E é Deus mesmo que está dizendo: esse pessoal é assim, olha, eu vou me retirar, vai ficar ruim. Aí eles vêm com a seguinte conversa para cima de mim. Olha a conversa deles. E a conversa deles é essa: eles vão dizer: Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará agora. Ele fez a ferida e ele a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ainda dá um prazo para tudo. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. É isso que vai acontecer, como se Deus não aguentasse essas manhas, essas malandragens da espiritualidade que não tem arrependimento, mas que acha que aprendeu o caminho da manipulação divina. É uma coisa horrorosa quando a gente acha que aprendeu o caminho da manipulação divina. E eu conheço a minha vida toda
Milhares de pessoas que acham que têm a fórmula da manipulação de Deus, de manter Deus, de algum modo, refém das suas confissões, dos seus arrependimentos, dos seus quebrantamentos ensaiados, das suas mobilizações de acordo com o script do que viram um dia dar certo e ficam achando que aquilo é mecânico, que toda vez que se fizer aquilo, Deus será obrigado a responder do mesmo modo, como se fosse mágica, ou um Deus da mágica, ou um espírito da mágica, que não aguenta ver a mecânica sendo feita, ele tem que se manifestar. Assim pensavam eles. E aí começam a convidar uns aos outros, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Tão lindo, né? Tão lindo. Só que é blá, 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 é papo. É só você seguir lendo. O que farei de ti, ó Efraim? É Deus falando agora. Eles falaram, agora Deus fala. O que farei de ti, ó Efraim, lá no reino de Israel, não no reino de Judá? Que te farei, ó Judá, Judá mesmo. Efraim e Judá. Efraim representa o reino norte de Israel, Judá o reino sul. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã. É Deus dizendo, olha, esse negócio de saiamos, conheçamos, prossigamos em conhecer a Deus, Ele vai nos sarar. Eu conheço vocês, o que que eu vou fazer com vocês? O amor de vocês eu conheço muito bem, é como a nuvem da manhã. A nuvem da manhã passa rápido. Começa de um jeito, menor vento abre e aparece outro dia. O que farei com vocês? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. O amor de vocês é como o orvalho da madrugada que cedo passa. É só você olhar para você mesmo e veja. Veja a quantidade de coisas, de compromissos que você já assumiu. Você disse agora vai ser diferente. E quantas decisões. E logo depois, o que cai e cabe como descrição perfeita para a sua existência é o que Deus diz: o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Não tem consistência, não fica, não põe raízes, não se estabelece definitivamente como compromisso. Vocês são assim. E aí, então, ele diz, por isso, eu os abati por meio dos profetas. Enviei os meus profetas que falaram a verdade da verdade, que vocês não queriam ouvir. E essa palavra desobedecida foi o que trouxe a calamidade, da qual agora vocês querem ser curados, revigorados e sarados das suas feridas. Porque a palavra do profeta, a palavra falada com essa luz de Deus, com a clareza de Deus, com a exortação e a admoestação de Deus, foi ouvida. Mas não sendo crida, ela é como espada de dois gumes. O mesmo bem que ela traz e ela promete, em não sendo sido guardado e praticado, aquilo se transforma no veneno que nos há de matar. A palavra que salva é também a palavra que arruína.
A palavra que quebra cadeias, quando obedecida, é a palavra que passa ferrolhos ainda mais fortes, quando a gente rejeita. A palavra da vida, não se enganem, é a palavra da morte. A palavra da esperança, que não é crida e não é praticada, se transforma na palavra da angústia, do medo, que gera uma implosão do que quer que tenha restado dentro de nós. Então, prossegue-se dizendo: por isso, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei. Essa é uma coisa muito séria. Pela palavra da minha boca os matei. Essa desobediência lúcida, consciente, contínua, permanente, crônica, quanto mais, que produz um estado de culpa desobediente que gera uma crosta no caráter, na mente, até que a gente perde por inteiro a sensibilidade e adquire aquilo que Paulo chama de estado mental reprovável. E aí nos tornamos impermeáveis. Impermeáveis. Porque resistimos à palavra, e essa palavra resistida nos mata. Os juízos de Deus são como luz, mas uma luz para quem não suporta a luz porque está em treva mental, espiritual, só decide contra a vida, só decide contra o evangelho, só decide contra o amor, só decide contra Deus. Então, o Senhor acrescenta: pois misericórdia eu quero. O que eu estou querendo é misericórdia. Não é cenografia. Não é vocês ficarem dizendo: vinde, tornemos, oremos, fazendo um festival de cenografias, de curvamento, de arrependimento, de lindas confissões que não dizem nada. Não! Vocês estão falando comigo, que sou Deus. Não é com o ídolo, nem com um rei que quer ser adulado. Eu não quero ser adulado, eu quero ser amado e adorado em espírito e em verdade. Portanto, ele afirma: misericórdia eu quero, e não sacrifício. Porque eles achavam que se eles tornassem juntos, fizessem sacrifícios e sacrifícios, eles seriam curados, levantados, postos em pé. Todas essas coisas como se fossem mecânicas, como se Deus obedecesse aos ritos mecânicos, como se os ritos mecânicos trouxessem a bênção curadora de Deus sobre a nossa vida. Mentira! Não! Misericórdia eu quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus é o que eu quero. É que vocês sejam misericordiosos, e que vocês tenham conhecimento de quem eu sou, do meu caráter, para que vocês repitam no mundo, como meus discípulos, a expressão do meu caráter, do meu amor, do meu perdão, da minha compaixão, do meu acolhimento, do meu prazer no genuíno arrependimento. É isso que eu espero de vocês. Misericórdia e conhecimento de Deus, ao invés de sacrifícios, ao invés de holocaustos, ao invés de mise-en-scènes que não realizam nada diante de Deus. São só impressões que adubam a arrogância dos praticantes. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, diz o Senhor.
Eles se portaram aleivosamente, loucamente contra mim. E aí ele fala de Gileade, no reino norte de Israel, e diz: Gileade é a cidade dos que praticam injustiças, manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam a alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes de Gileade, pois matam no caminho para Siquém. Se você conhecesse essa geografia, você entenderia perfeitamente aonde está Gileade, como dela se tem que atravessar o vale e o Jordão, depois penetrar na região montanhosa da Samaria até chegar em Siquém. Nesse caminho é que eles se colocavam para matar pessoas, os sacerdotes assassinos. Você não conhece os sacerdotes assassinos, os pastores assassinos, os apóstolos assassinos, os bispos assassinos, que ficam no caminho entre Gileade e Siquém, na rota dos peregrinos, só pegando o dinheiro, só manipulando, só surrupiando, enganando, prometendo, cobrando pedágio, literalmente cobrando pedágio. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel, Reino Norte, está todo contaminado. Mas também tu, a Judá, serás ceifada, porque tu estás também contaminado. Não sobrou nem Judá. Às vezes Judá era uma esperançazinha. Mas agora aqui o reino norte de Israel sempre foi arreganhado para o pecado. Totalmente. Foi dali que procederam alguns dos reis mais malévolos da história de Israel, mais vinculados a Baal, a Moloque, aos deuses estranhos e diversos, aos cultos mais esquisitos, aos acordos com os céus, com os espíritos, com a necromancia, com todo tipo de adivinhação maligna e perversa, acontecia com grande expressão no reino norte de Israel. Mas aqui se diz, não só tu, Judá também. Judá não escapa, Judá está exatamente na mesma condição e será igualmente ceifada. Era como se nos dias de hoje a gente estivesse falando de Israel e Israel fossem os movimentos mais emocionais, mais pentecostais, neopentecostais, do tipo mais folk religion, que são os que crescem, muito mais entre nós, e a gente achasse que a profecia de Deus estava se recaindo sobre essas pessoas apenas. No entanto, os históricos, Judá, estão na mesma condição dos demais, na mesma condição. É só um outro tipo de culto, é só uma outra formatação, mas espiritualmente estão, infelizmente, na mesma condição. Não importa em que direção você vive, a condição é a mesma. E agora, eu quero olhar para o texto no verso 15, para essa palavra de Deus, a esse povo, a esse ambiente, a essa circunstância. Olha o que ele diz de saída: irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados. Até que se reconheçam culpados. Deus diz: eu irei
e eu voltarei para o meu lugar, até que eles se reconheçam culpados. Eu irei e me recolherei no meu lugar, até que eles se reconheçam culpados. Eu irei e me recolherei no meu lugar, até que eles se reconheçam culpados. Até que eles busquem a minha face. Me busquem. Entrem nos seus quartos. Dobrem os seus joelhos. Sondem profundamente os seus corações. Afastem o auto-engano religioso que diz: venham, ajuntemo-nos. Deus não resiste aos nossos cultos grandes. Vamos cantar os melhores louvores. E Ele nos machucou, Ele vai nos sarar. Ele nos feriu, Ele vai nos ligar. Ele não vai resistir ao terceiro dia de retiro de louvor, Ele não vai aguentar. Virá ao nosso encontro, nos levantará, fará em nós todo bem, porque Ele não aguenta ser louvado. Você já ouviu por aí esse pessoal que diz para você que Deus não aguenta ser louvado? É a mesma coisa que dizer Deus não resiste à nossa cantada. Os nossos cânticos são uma cantada em Deus. Ele não aguenta, Ele é um Deus leviano, Ele é um Deus extremamente frágil, é um Deus mal amado, é um Deus carente. A gente é como a gente é, mas se a gente fizer 3 dias de retiro, eu duvido que Ele não compareça. Essa é a expectativa que a gente ouve toda hora por aí. A gente está precisando se reunir para fazer um retiro de louvores fortes. E aí vocês vão ver como Deus vai se manifestar, porque Deus habita entre os louvores. Parece que Deus habita no meio de canções, de cantigas, de cantos. Não, seu bobinho. Deus habita no meio do louvor, e o louvor não precisa que um som seja emitido da boca. O verdadeiro louvor é aquele que é feito com cânticos espirituais, com gratidão, com coração limpo, com atitude pura, com disposição de higienizar a mente, higienizar o coração, proteger os pensamentos, limpar os sentimentos e as emoções, olhar bem para o próximo e olhar com misericórdia para o próximo, que não nos inspira nada que não seja compaixão por causa do próprio erro e pecado dele. Louvar a Deus é andar com essa atitude de coração puro e simples, em espírito e em verdade. Vocês foram enganados quando andam na grande safadeza de tolice em tolice, de sacanagem em sacanagem, de engano em engano, de leviandade em leviandade, e aí vão fazer um louvor. Não, mas agora está na hora, e Deus não aguenta o louvor da gente. Aí a luz apaga, fica roxinha, dá aquela sensação de que Deus está ali, a gente balança naquele movimento sincronizado para lá e para cá, vai rodando a cabeça, vai dando uma sensação diferente, que a gente chama de presença de Deus, porque Deus não aguenta. E Ele vai tratar, Ele vai curar, Ele vai sarar, porque somos nós cantando. Agora canta aquele que Deus não aguenta também. Aí vão cantando.
achando que Deus é um otário, é um idiota, é um Deus inominável no seu narcisismo. Aquele tipo que, se você chegar e ficar elogiando ele, ele fica todo bobo. Ele não aguenta. E se você trouxer um dinheirinho para ele, o que que você quer que eu faça? Ai, que tragédia, que calamidade. Mas é assim que se pensa dele, de que ele faz qualquer negócio para ser adulado. E quando eles dizem aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como a alva sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, como a chuva serôdia que rega a terra. É um desses discursos que Deus ouve e diz, meu Deus, mas vocês são cara de pau mesmo. Olha só o que Deus mesmo diz a seguir, depois dessa declaração, que o leigo acha que é tudo de bom. Mas olha o que Deus diz. Que farei de ti, ó Efraim? Que farei de ti, ó Judá? Porque essa confissão, esse vosso amor, é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada que cedo passa. Eu conheço esse papo. Conheço essas consagrações de vocês que não dão em nada. Conheço essas promessas que não se transformam em vida. Conheço essas poesias. Olha que canto lindo. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas Ele mesmo a ligará. Depois de 2 dias, Ele nos revigorará. E ao terceiro dia, a nós levantará. E viveremos diante dEle, como Ele em pé está. Aí eles dizem, o Senhor não aguenta um louvor desse. Dizendo que ele é tudo de bom, forçando a ele a vir ao nosso encontro. E Deus diz, o que que eu vou fazer contigo, Efraim? O que que eu vou fazer contigo? Porque tudo isso é mentira. O teu amor passa. É como um sereno que não existe à luz do dia, é seca. São como as nuvens da manhã, logo sopradas. Teu amor não tem a vigência do nascer do dia, não tem a permanência nem do meio da manhã. Vocês não mantêm o compromisso de vocês com a raiz da fé. Vocês não têm nenhum compromisso com a raiz da fé. Vocês têm são poesias e vocês pensam que eu me emociono com a poesia de vocês. Eu sei até o script. Eu me afasto na expectativa de que vocês reconheçam a sua culpa, se arrependam e se quebrantam, e vocês desenvolvem um script de sedução ao divino. Se a gente fizer isso, Deus não segura, Deus não tolera, Deus vem, Deus se manifesta e o Senhor Deus diz, eu conheço vocês, Efraim, Judá, desculpe a expressão boba, farinha do mesmo saco. Eu conheço vocês, o amor de vocês é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que logo passa. Por isso eu os abati por meio de profetas, pela palavra da minha boca eu matei vocês, e os meus juízos serão como os juízos da luz. Nada escapará à visão dos meus juízos, porque eu não quero nada disso, eu não quero ensaio, eu não quero escola de samba gospel, eu não quero culto, música, música e música e música. Vocês acham que eu como música? Eu amo música,
mas a música não pode ser uma mecânica de sedução a mim. Eu amo os cultos sinceros e verdadeiros, mas eles precisam ser sinceros e verdadeiros, cheios de arrependimento, de quebrantamento, de mudança de mente, de mudança de vida. Mas vocês só têm um script, vocês sabem falar tudo que acham que eu quero ouvir. E acham que toda vez que repetem a mesma coisa, o meu coração se comove. Mas o que vocês conseguiram foi fazer o meu coração ficar cínico. Embora essa não seja uma palavra para descrever o coração divino. Mas no meu antropomorfismo, a palavra que eu tenho é essa: cínico. É o que vocês, com essa recorrência patética de piedade falsa, hipócrita, produzem em mim cinismo e indiferença. Cinismo e indiferença, porque eu não quero nada disso. Não quero os cultos. Eu quero misericórdia. Não quero sacrifícios, dinheiro. Você tira do seu pai, da sua mãe, do seu plano de saúde ou do socorro que deveria ser dado aos pobres e aos necessitados para dar a mim, em meu nome, na minha caixa gasofilática, gasofigaláctica. Não, aquilo ali vai para a mão dos que carregam a caixa, porque a caixa tem boca, mas não fala, só engole o dinheiro de vocês e não diz nada, e ela não é minha, ela é deles. Vocês acham que é isso que faz com que o meu coração se volte para um sacrifício feito mecanicamente, sem coração, cheio de barganha? Não, eu não quero nada disso. Eu quero a misericórdia de vocês pelo próximo, porque eu não preciso da misericórdia de vocês. Vocês é que têm que praticar a misericórdia me amando no próximo, sendo misericordiosos para com as pessoas que precisem de misericórdia no mundo de vocês, na vida de vocês. O que eu quero é que vocês me conheçam, conheçam de verdade. Não o ensino do rabino, não uma catequese, não a escola dominical, não uma teologia sistemática que pretende arrogantemente fazer uma anatomia do divino, do caráter do divino. Não! Eu quero o conhecimento experiencial de Deus. Eu quero que vocês me provem, que vocês orem e vocês vejam a resposta. Eu quero que vocês creiam e andem, e vocês vejam o mar se abrir. Eu quero que vocês tenham a coragem de dizer: sol, detente, em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Eu quero ver vocês terem a coragem de olhar para 5 pães e 2 peixinhos, darem graças a mim e o ofertarem com o amor que altera partículas subatômicas e faz com que uma quantidade ínfima de material entre num processo de adesão recíproca, que vão criando de átomos em átomos, moléculas e mais moléculas, até haver uma explosão de comida nos cestos do milagre e ninguém sabe como. Eu quero que vocês simplesmente me conheçam por crerem, por saberem como eu sou, por me amarem, por me obedecerem. Essa é a única vantagem, esse é o único conhecimento. Essa é a fé. É certeza das coisas que se esperam. É convicção de fatos que se não veem. É essa a fé.
que tem que ser praticada com profundidade, com simplicidade, sem ufania, sem depender de comunidades, sem que seja uma performance pública. Porque a fé de vocês só é fé quando tem muita gente vendo, para gritarem juntos. Até parece que aquilo se tornou alguma coisa porque um monte de gente gritou junto a mesma coisa. Não. Entra no teu quarto, que a tua mão direita não sabe o que a esquerda disse. Entra, fala com teu pai, fala e crê. E não fique ansioso de nada. Creia no cuidado dele, creia que ele sabe. E tome posse. Mas não sem isso. Como ele afirma aqui, porque vocês pensam que eu não vejo como são os caminhos de vocês? O que vocês planejam entre Gileade e Siquém, que aqui para nós passa a ser apenas uma figura tirada do ambiente histórico-geográfico para caracterizar um determinado espírito de inimizade. Gileade era lugar de culto, de adoração, Siquém também, mas entre Gileade e Siquém o que havia era um caminho de morte, de perigo, como existe nos ambientes da religião, os caminhos daquilo que mata a fé, mata a alegria, mata a esperança, mata a vontade de amar, de servir. Por isso a gente tem uma quantidade tão grande de gente completamente descrente. E os completamente descrentes são aqueles que cresceram na igreja. Você não encontra grandes ateus sem história cristã. Na infância, na adolescência, na juventude, na primeira juventude. 95, 97% dos ateus que eu encontro são todos crentes traumatizados, magoados com a mentira, com o engano, com a mecanicidade dos cultos, com o roubo, com o assassínio, com o ódio, com todas essas coisas perversas que são feitas e hoje fazem com que a segunda maior denominação cristã do Brasil sejam a desses chamados desigrejados. Ou então dos ateus evangélicos, que têm no meio evangélico todos os seus amigos e antigas amizades, mas eles deixaram de crer em Deus, não porque eles tenham deixado de crer em Deus, é porque eles deixaram de crer na religião, nos pastores, nos sacerdotes, nos líderes, nos supostos representantes de Deus. E aí se tornam assim. E eu os vou identificando, faz anos, desde o ano 2000, que eu os vou achando e eles vão me achando, e eles vão sendo curados e sarados à medida em que vão entendendo e vão praticando o evangelho simples. O número dos ateus foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando eu comecei aqui na internet, no ano 2000, o que tinha de grupo ateu, de conversa sobre ateísmo para todo lado, e de memes sobre crentes ateus, era para todo lado. Vocês viram que acabou num tapa, pá, pá. Foi 1 ano e meio, sumiu tudo. Por que vocês acham que aconteceu isso? Porque os promotores foram caindo em si, foram se convertendo. E foram vendo que eles eram só traumatizados, me ouvindo aqui todos os dias. Eu digo me ouvindo porque eu tenho ouvido milhares de testemunhos dos mesmos e das mesmas coisas. Alguns foram formando comunidades de fé
em casas, em lugares pequenos, milhares de comunidades de reuniões menores. Alguns procuraram comunidades, igrejas um pouco mais saudáveis, menos agressivas e se uniram lá. E uma quantidade enorme não consegue mais voltar para lugar nenhum, mas eles me assistem por aqui todos os dias, mandam para os amigos seus compartilhamentos, a palavra vai sendo distribuída. E esses chamados desigrejados frequentemente são os indivíduos mais lúcidos e mais comprometidos com o evangelho que hoje em dia eu identifico no mundo. Não vão muito a lugar nenhum, mas estão com a mão na massa. Estão virando padres Júlios Lancelotes. Estão com a marreta na mão, derrubando coisas, muitos. Estão fazendo serviços aos pobres que nenhuma igreja sabe. Estão se oferecendo para trabalhar na preservação do meio ambiente em diversas entidades, crendo e sabendo que aquela é a sua expressão de culto a Deus no mundo. Outros estão se envolvendo com o desejo de dedicarem toda a sua evolução profissional e científica como louvor a Deus. Me assistem, me têm, e a alguns outros como referência do que eles chamam de fé no Evangelho, mas me dizem, e eu estou ouvindo essas confissões há 21 anos agora, depois dessa segunda fase, do ano 2000 para cá, fim dos anos 90 foi uma catástrofe generalizada. A gente começou depois de um dilúvio, com tudo arruinado. E aí eu comecei a ouvir essas pessoas que estavam ariscas, mas devagar o coração foi tendo saudade do genuíno evangelho que um dia lhes deu paz, que um dia lhes fez bem, e o coração deles se abriu. E eles estão crescendo. E é um grupo expressivo. No censo, eles dizem evangélicos sem religião. Estão aprendendo que é possível, e só é de fato possível ser evangélico se for sem religião, porque a religião evangélica adoeceu profundamente de muitas doenças que eu conheço há muitos anos e que se me afiguram profunda e totalmente incuráveis. Nenhuma reforma a salvaria. Só mesmo zerando e começando tudo só da leitura da palavra, da interpretação simples e da prática do amor. Era essa revolução, não essa reforma. O que se precisa hoje é de uma revolução simples, de um amor singelo e de práticas que nos levem ao mundo, não como representantes do dinheiro de Deus, mas como manifestação do amor, da misericórdia, da compaixão e do conhecimento de Deus, conforme ele diz: é isto que eu quero, é isto que eu busco. Todavia, enquanto isto, irei, diz o Senhor, voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Agora, a esperança é que essa confissão que aqui segue, e que no ambiente desse texto é uma confissão sem consequências, é mais uma poesia de arrependimento, sem a fala do arrependimento,
Isso ele não quer. Se a gente chegar e disser tornemos para o Senhor, tornemos. Porque ele nos despedaçou, que esse seja o nosso reconhecimento. E ele nos sarará, não é obrigação divina, é só a nossa esperança. Ele fez a ferida e a ligará? Não, é a nossa esperança. Não é a nossa arrogância, como se fosse algo mecânico. Depois de 2 dias nos revigorará, já começou a entrar magia. Deus pode fazer na hora que Ele quiser. Não estabeleça prazo. É melhor dizer que será na hora certa, no dia H. No dia H e na hora certa do que dizer daqui a 2 dias. Porque você não sabe. Deus vê o seu coração. Ao 3º dia nos levantará e viveremos para Ele. Quem dera fosse assim, se assim fosse sincero. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, tudo certo. A sua vinda é certa, é isso mesmo. Ele se derramará como chuva serôdia regará a terra, sim. Mas aí vem Deus e diz, ai, 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 o que eu vou fazer contigo, Efraim e Judá? Porque você já vem me dando um script para que a minha graça realize. E a única coisa que eu estou dizendo é que misericórdia eu quero e não sacrifício. Eu estou querendo uma vida quebrantada, que ame o próximo, que me conheça experiencialmente pela entrega, não por nenhuma forma de intrepidez ousada diante de mim, como se eu fosse estremecer com a declaração desse scriptzinho, não. Eu quero é misericórdia, eu quero é quebrantamento, eu quero é amor, eu quero é arrependimento. Porque senão, o que eu vou fazer com vocês? Eu sei o que acontece entre Gileade e Efraim. Eu sei o que os sacerdotes fazem no caminho enquanto vocês ficam com essas palavras bonitas, achando que com elas me comoverão. Eu conheço vocês, eu conheço a história desses caminhos de vocês. Por isso, eu irei e voltarei para o meu lugar, até que vocês se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, me busquem de verdade, não com uma poesia velha, com um script já cansado, usado, colocado, posto diante de mim como se fosse uma poesia mágica à qual eu não consigo resistir. E não é assim, e jamais será assim. Olhem aqui, meus amigos queridos, vamos orar? Eu queria orar com vocês. E eu estou falando sério, eu estou falando muito sério, eu não brinco com o Evangelho de Deus. E não tirei os comentários aqui na esperança de que todo mundo fosse sério também aqui. Aí lá vem alguém dizendo, querendo dar cloroquina para o gado. Desculpa, meu irmão, procura outro cercadinho. Esse aqui é a palavra do Evangelho, conforme você ouviu. E se eu fosse você, eu não brincaria com isso, não. Eu nunca brinquei de Deus e nem com Deus, jamais. E eu acho feio, acho trágico. Não brinca, não. Senhor Jesus, eu falei a tua palavra. Falei a tua palavra e a interpretei. A coloquei na ordem
da lógica a ser discernida. Mostrei como nem tudo que parece poético é verdadeiro, e como o que tu pedes é tão claro. Tu não pedes poesia, tu pedes compaixão, misericórdia, arrependimento, discernimento da nossa própria culpa, da nossa indiferença. Meu Deus, é muita, muita, muita indiferença. Tem compaixão, porque tem gerações inteiras morrendo na indiferença. Eles olham para as igrejas e perdem a fé. Eles observam os pastores e saem correndo. Eles veem muitos padres e se sentem desamparados. Eles procuram médiuns espíritas e descobrem que muitos deles são enganadores, pedófilos, abusadores. A mesma coisa com todos os outros grupos e líderes religiosos. É um tempo onde não há líderes limpos, exceto alguns poucos. A maioria vive de abusar, de manipular, de enriquecer nas costas e às custas de um povo sofrido, angustiado, aflito. Oh, meu Deus, quantas famílias sofrendo, quanta gente morrendo, quanta gente amiga minha se foi somente na semana passada. Foi um esvaziamento de amigos. Quantos outros, lá na minha terra, no Amazonas, estão entubados mais para a morte do que para a vida. Outros estão sendo extubados, mas ainda sem resposta lúcida, deixando-nos com o temor de que haja sequelas. Por favor, bota a mão, ajuda aqueles que acordarem a acordarem sem sequelas, por favor. Ai, Jesus, são tempos tão difíceis, são governos tão loucos, tão insanos no seu olhar, no seu interpretar, no seu espírito, aqui no mundo inteiro. São tantos egoístas, nem no meio da pandemia conseguem agir com lisura, com honestidade. Tem compaixão do país que bota jovens que não precisam no lugar dos velhos, que se não se vacinarem correm o risco de morrer, que botam meninas desnecessitadas na frente de médicos idosos, que estão carregando doentes todo dia e não foram vacinados. Tem compaixão desses abusos entre nós, porque nem na hora de nos salvarmos nós sabemos praticar a salvação. Por favor, tem compaixão de nós. E tem compaixão daqueles que dizem que não vão se vacinar porque essa vacina mata, porque acreditam que ela é mágica, porque são pessoas que creem em magia, creem que a sua sexualidade será alterada. Eu realmente creio que essa vacina pode alterar a sexualidade de todos aqueles que não quiseram admitir quem eram e terão na vacina o pretexto para dizer que foi ela que os alterou. Senhor, repreende esse espírito de mentira no nosso meio. Eu quero pedir a Ti, Espírito Santo, que Tu te derrames e que haja um descascar de mentira, que todas as cascas das feridas não tratadas sejam levantadas, todo o pus seja espremido
e a gente veja a doença desse povo, da planta dos pés ao alto da cabeça, não há coisas boas senão chagas e chagas, tumores, carnegões não exprimidos, cheios de pus na alma da gente. Por favor, só o teu Espírito pode nos fazer reconhecermos-nos culpados e quebrantarmos-nos diante de ti. É o que eu te imploro que aconteça. Eu não tenho poder de fazer, mas tu fazes, e tu sabes. E eu prego nessa esperança de que seja a palavra de um profeta, ferindo, rasgando, atravessando a malignidade no meio de nós. É o que eu te imploro agora, em nome de Jesus. Amém e amém.